Então, e nesse sentido, tudo isso que você levanta, né, mostra a necessidade da gente fazer uma reforma política, mas mais que isso, uma reforma talvez constitucional, né? Quais seriam primeiro essas reformas, no sentido de você evitar essa promiscuidade entre os poderes, por exemplo, né? E a outra questão é como fazer essa reforma com o clima que a gente está vivendo, né? Mas isso para você é possível? Porque parece que não, né? Pois é. E aí, também, indo por essa direção, quais são as chances para você da gente ter um salvador da pátria? Vamos deixar a questão do salvador da pátria para depois, tá bom. Porque a outra já é complicada bastante. Opa! Nós temos uma armadilha que é a armadilha do liberalismo, que em alguns países foi superada democraticamente quando você tem as revoluções. A Revolução Francesa criou uma ruptura com o velho regime que permitiu que a França se dotasse de instituições mais democráticas. Os Estados Unidos, na Inglaterra, por outros processos muito complicados, mas se você pega os países escandinavos, eles empreenderam a constituição de estruturas de poder profundamente democráticas. O Brasil não fez nada disso. E mais, como a presença de representantes das oligarquias é central para a sobrevivência dessas oligarquias, representantes no poder político, nas instituições políticas, é central para a sobrevivência dessas oligarquias, elas não sobrevivem só pelas relações de mercado. Nesse sentido, a burguesia para usar um termo tradicional dos analistas da formação nacional, ela é patrimonial. A burguesia brasileira, ela sempre viveu imbricada com o Estado. E a privatização não mudou em nada isso, porque continua pendente o problema da regulação, o controle dos fundos públicos, as licitações. Então, a burguesia brasileira, burguesia não é bem o termo, essa mistura de burguesia com classes dominantes de origem agrária, oligarquias, interesses corporativos. Esse status quo, ele controla a feitura das leis. Então, como as raposas vão reformar o galinheiro se não em seu benefício próprio? Essa é a grande questão da reforma política no Brasil. Uma reforma política feita por esses parlamentares vai se dar em seu benefício. E o pessoal faz isso na maior cara de pau. E isso pega os principais partidos políticos, porque uma das coisas que mais me incomoda é toda essa polarização no último período entre defensores do PT e críticos do PT. Coxinhas e petralhas, mortadelas, sei lá o que for o termo pejorativo que você use para os dois lados. Essa polarização, se a gente analisa o que foram os dois governos, eles têm o governo do Fernando Henrique de Lula, eles têm uma enorme continuidade. Eu não vejo base ideológica, política para essa polarização da sociedade. Ora, é evidente que há questões políticas envolvidas, mas nada que justifique a polarização, o autêntico fla-flu que se estabeleceu. Por que eu estou falando isso? Porque o PT se tornou parte do sistema político e com os mesmos interesses do PSDB em manter as regras do jogo, porque se beneficia do financiamento empresarial de campanha, porque foi pego na Lava Jato, que começou para investigar
a relação do PT com o empresariado, mas agora chegou no PMDB, no PSDB e pegou todos os principais partidos. Então, não é, o que a gente tem é um sistema político que se mostrou extremamente permeável pelo dinheiro e que precisa ser democratizado. Eu acho que isso só pode ser feito com uma manifestação soberana da vontade popular, segundo os princípios clássicos da democracia. Mas vou te dar um exemplo. Isso deve ser feito mantendo as regras do federativismo. Se mantém as regras do federativismo, isso cria uma enorme distorção na representação política que favorece, por exemplo, os ruralistas. Então, a discussão de reforma política que é apresentada usualmente é cosmética, não vai mudar nada de substancial. Os políticos têm a cara, o sistema político, os principais porta-vozes, têm a cara de pau de... Acabou o judiciário, por uma iniciativa quase que autônoma, elimina o financiamento empresarial de campanha. O que é feito? Então vamos colocar valores monetários equivalentes de fundos públicos. Não se pensa que a política ou as campanhas eleitorais podem ser feitas de forma independente. Por quê? Porque esses deputados, senadores, vereadores veem a política como uma profissão, como uma fonte de recursos. Não existe a ideia cidadã da política. O parlamentar é um representante da população ou de determinados interesses tornados explícitos para todo mundo de causas. Isso não tem eco praticamente no Brasil. E nós temos um problema suplementar. De fato, a maioria da população brasileira obtém direito de voto em 1985. Por quê? Em 1881, a Lei Saraiva estabelecia que só podiam votar alfabetizados e pessoas com toda uma formalização de renda, de uma determinada idade também, de idade. Então, a quase totalidade do povo brasileiro foi privado de poder político. E isso se manteve na República Velha. São Paulo, nos anos 20, era uma cidade com 600 mil habitantes. Votavam 19 mil pessoas. Então, o que é essa representação? O varguismo, melhor, estabelece, por exemplo, o voto optativo, facultativo para as mulheres. Agora, em 1945, é em torno de 10 ou 15% da população que vota. Durante a ditadura militar, votar ou não votar não fazia muita diferença. Então, não havia um estímulo também. De fato, a proibição do voto do analfabeto, ela só cai em 1985. Então nós temos 30 anos, um pouco mais, 32 anos, em que o brasileiro pode-se dizer que é cidadão, é sujeito político, é detentor da soberania política. Até então ela era... Isso estou falando formalmente. Porque de fato não é um processo assim de participação consciente, cidadã. Mas existe então esse elemento de experiência política ainda muito débil, e o que nós estamos vivendo hoje é parte do aprendizado da cidadania. O problema-chave é como fazer valer a soberania democrática do povo. Como isso não se perder em artifícios
legais, jurídicos.